Então, alunos, continuando o nosso assunto de multiplicação e divisão de radicais com o mesmo índice, agora nós iremos ver especificamente divisão. Como resolver divisão com radicais. O mesmo conceito da multiplicação, viu? Só podemos multiplicar ou dividir radicais quando tem o mesmo índice. Se tiver um índice diferente, por exemplo, aqui tem o mesmo índice. Se tivesse um 3 aqui que fosse o quadrado, eu já não poderia fazer isso. Então é o mesmo conceito, só que agora em vez de eu multiplicar eu vou dividir, certo? Então continua com o radical e eu vou dividir os seus radicandos. 40 dividido por 5 dá 8. Certo, pessoal? Aí o que eu vou fazer com 8? O 8 é um número que eu posso simplificar, então eu vou fatorar o 8 aqui do lado, ó. 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Aí, como dentro da raiz o índice é 2, eu vou distribuir de acordo com o índice. Então, eu vou fazer duplas, né? Vai ficar 2 ao quadrado vezes 2. Cortou, cortou. Então, vai ficar a resposta 2 raiz de 2. O 2 que estava fora cortou e veio para fora. E o 2 que eu não cortei ficou dentro da raiz. Beleza? Outro exemplo aqui. Raiz cúbica de 96 dividido por raiz cúbica de 2. Vou fazer a mesma coisa, porém eu vou ter que efetuar uma divisão, ó. 96 dividido por 2. Então vai continuar sendo raiz cúbica. Agora o resultado eu vou pôr aqui dentro. 9 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. Resta 1. 16 dividido por 8 por 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. Para 16, nada. Então, 96 dividido por 2 dá raiz cúbica de 48. Aí, para mim saber o resultado final, o que eu vou ter que fazer? Como 48 é um número grande, eu vou ter que fatorar o 48. Deixa eu fatorar ele aqui em cima, ó. Fatorar o 48. 48 por 2 dá 24. 24 por 2 dá 12. 12 por 2 dá 6. 6 por 2 dá 3. E 3 por 3 dá 1. Então, como que vai ficar dentro da raiz? Vai ficar o quê? Distribuindo, né? Raiz cúbica. Como aqui o índice é 3, vou ter que fazer trios. Então, vai ficar 2 ao cubo. Aí, restou o 2 e o 3, né? Vezes 2, vezes 3. Aí, quem que eu vou cortar? Ó, cortou, cortou. Esse 2 foi para fora. Vai ficar 2... raiz de 2 vezes 3, 6. 2, raiz cúbica de 6. Beleza? Então, fatorei o 48, distribuí, fiz trio porque o índice era 3, deixei o 2 e o 3, joguei o 2 para fora e multipliquei 2 vezes 3, 6. Eu não coloquei um exemplo aqui com letras, vou até colocar aqui, pessoal, para depois vocês não... Por exemplo, raiz de B na quinta dividido por raiz de B na quarta. Vou fazer uma sem distribuir, né? Então, raiz de B na quinta dividido por raiz de B na quarta. Como é que eu resolvo? Então, vai ficar raiz... Então, como é letra, né? Quando foi multiplicando, eu somava os expoentes. Quando for dividindo, eu vou diminuir os expoentes. Então, eu conservo o B e diminuo, né? 5 menos 4, 1. Então, raiz quadrada de B na quinta dividido por raiz quadrada de B na quarta, a resposta é raiz de B. Viu? Porque 5 tira 4, 1. E o B eu conservo. Vamos ver agora, pessoal, uma expressão. Eu vou apagar essas fatorações que eu fiz, porque aqui a gente vai fatorar bastante agora. Eu coloquei uma expressão aqui agora que envolve os dois. Envolve multiplicação e envolve divisão. Que no caso, esse exemplo aqui envolve um vezes e envolve uma divisão, porque toda fração é uma divisão. Na verdade, esses dois termos aqui estão divididos por raiz de 2. Então, para mim resolver, primeiro eu vou multiplicar os de cima e o resultado eu divido pelo 2. Então, vai ficar, na verdade, ó... deixa eu mudar aqui, pessoal, para ficar melhor, ficar uma conta maior. Em vez de ser 3, eu vou colocar aqui um 5. Que eu fui perceber aqui agora que fica melhor se eu colocar um 5. E além disso, vou colocar ainda aqui, ó. Vou colocar aqui um 2 aqui fora.
e vou colocar um 6 aqui fora, para ficar a conta ainda melhor ainda. Então, na verdade, eu tenho a expressão 6 raiz de 5 vezes raiz de 24 sobre 2 raiz de 2. Certo? Vou apagar essa expressão aqui, depois eu explico ela para vocês. Então, vamos lá. Como resolver isso? Primeiro, eu vou multiplicar o que está em cima para mim depois dividir pelo que está embaixo. Então, vai ser ó, o de fora com o de fora e o de dentro com o de dentro. 6 vezes 1, 6. Agora dentro da raiz. 5 vezes 24. 5 vezes 24. Aí vai ficar 24 vezes 5. 5 vezes 4, 20. Vão 2. 5 vezes 2, 10 e 2. Então ficou raiz de 120 lá em cima. Agora embaixo, prestem atenção. Embaixo eu só vou copiar 2 raiz de 2. Não mexi em nada. Então prestem atenção para vocês entenderem o que eu fiz aqui agora. Ó. Eu multipliquei 6 vezes 1, 6. E 5 vezes 24, 120 dentro do radical. O que estava embaixo eu não mexi. Primeiro eu resolvo a multiplicação de 5 para depois dividir pelo de baixo. Aí aqui eu tenho uma divisão, pessoal. Ó. Como é que eu faço a divisão? Notem que aqui ficou bem interessante, que eu tenho divisão dos números e eu tenho a divisão dos radicais. Você pode efetuar as duas. Então vai ficar o quê? 6 dividido por 2, 3. 6 dividido por 2, 3. Eu dividi o de fora com o de fora, agora eu vou dividir o de dentro com o de dentro. Como vai ficar a divisão do de dentro com o de dentro? 120 dividido por 2, mentalmente, né, pessoal? 120 dividido por 2 dá 60. O 60 é um número que eu posso fatorar. Aí eu vou pegar o 60 e fatorar aqui embaixo. 60 por 2 dá 30, 30 por 2 dá 15, 15 por 3 dá 5 e 5 por 5. Pronto. Como aqui é quadrado, eu vou fazer duplas. Então vai ficar o quê? 3. Aí vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Beleza? Aí o que eu vou cortar? Ó, cortou, cortou. Aí esse 2 vai para fora multiplicando 3. 2 vezes 3, 6. Agora dentro da raiz que eu não cortei, 3 vezes 5, 15. Então a resposta deu o quê? 6 raízes de 15. Então eu vou relembrar aqui tudo que eu fiz para vocês não ficarem perdidos. Eu tinha a expressão 6 raiz de 5 vezes raiz de 24. Aí eu multipliquei 6 vezes 1, 6. 5 vezes 24, 120. Aí o de baixo eu só conservei que não tinha nenhuma multiplicação aqui embaixo não. Aí eu dividi, ó, o de fora com o de fora e dividi o de dentro com o de dentro. Ficou 3 raiz de 60. Aí eu fatorei o 60 e cheguei a 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Aí eu cortei o 2, joguei o 2 para fora, multiplicando 3, ficou 2 vezes 3, 6. E multipliquei os que ficou dentro da raiz, que foi a raiz de 15. 6 raiz de 15. Eu tinha colocado aqui mais cedo uma expressão assim, ó, que eu não tinha colocado lá no exemplo de multiplicação. Que pode ter multiplicação de vários fatores, por exemplo, colocar alguma com 4. Raiz de 3 vezes raiz de 5 vezes raiz de 10 vezes 3 raiz de 2. Como resolver isso? Primeiro, o de fora com o de fora, depois o de dentro com o de dentro. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3. Agora o de dentro. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 10 dá 150. 150 vezes 2, 300. Então vai ficar raiz de 300. Então ficou 3 raiz de 300. Aí para finalizar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fatorar o 300, né? Deixa eu ver se aqui dá o espaço aqui. 300 por 2 dá 150. Por 2 dá 75. Por 3 dá 25. Por 5 dá 5. E por 5 dá 1. Certinho? Então como é que vai ficar? Ó. 3 distribuindo, ó. Como aqui o índice é 2, eu vou fazer duplas, ó. Eu tenho duas duplas. Então vai ficar 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 3. Então vamos ver o que eu vou cortar e jogar para fora. Ó, cortou, cortou.
2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. Então 30 foi para fora. E dentro da raiz, 3. Então 30 raiz de 3. Beleza? 30 raiz de 3. Então posso ter uma expressão, multiplicação com vários fatores. Você tem que ter o cuidado, tem que ser o de fora com o de fora e o de dentro com o de dentro.